Bom dia, amigos, bom dia, pessoal. Estamos aqui novamente. Hoje é quinta-feira, dia 31 de maio de 2018, às 9 horas da manhã, no estúdio Companhia Casa da Sogra, para mais um programa de cultura, informação, educação, ensino e músicas. Hoje tem muita cultura e informação, tá? Porque hoje hoje é dia de várias coisas, tá? Então vamos começar. Reforçando para vocês que as músicas que são proibidas pelas gravadoras são tocadas 30 segundos e colocada no link para que vocês as ouçam por inteiro. Outras músicas vão tocar 30 segundos e colocar os links para quem quiser ouvir, tá ok? Na verdade, eu acho que algumas músicas aqui vão tocar por inteiro porque tem duas músicas que não tem no YouTube. Então, que são as músicas de encerramento do Cortioli e que nós vamos tocar por inteiro. Então, se de repente você não quiser ouvir, você desliga após eu ficar blá, 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 blá. Tá? Ai, fiz barulho. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar, agradecer a minha amiga Deise Seara, que ouve o meu programa desde quando eu iniciei, né? Desde outubro que ela ouve o programa, né? Quando eu estava na rádio, que eu tinha sido convidada. A Deise, ela é artesã e confeiteira, né? Seus artesanatos, principalmente as flores, que são de excelente qualidade, com EVA muito caprichadas, que vocês veem aí atrás de vocês na minha tela, tá? E os bolos doces salgados também são feitos, além de fazer com amor e carinho, a Deise usa produtos de primeiríssima qualidade. O celular dela é 950501101. 950501101, vai estar na tela também. E os doces salgados, ela faz bolos, docinhos, e eu já encomendei com ela, é maravilhoso, os salgados são maravilhosos. Então, Deise, um beijo para você e que você tenha muitos bolos, muitos doces para fazer, porque são realmente gostosíssimos, tá? Bom, continuando com o momento musical Paulo Coelho e Raul Seixas, dando continuidade à série, nós vamos ouvir duas músicas agora. Tá? A primeira, O Homem, do álbum Há 10 Mil Anos Atrás, lançado em 1976. Então vamos ouvir um pouco agora. Eu acredito que o YouTube não barre, tá? Mas vamos ouvir 30 segundos e como tem no YouTube, então nós vamos colocar o link também dessas duas músicas, tá? Sei que não chegou a hora de se ir embora, é melhor ficar. Sei que tem gente cantando, tem gente esperando a hora de chegar. Chego com as águas turvas, eu fiz tantas curvas pra poder cantar. E a música Quando Você Crescer, também do álbum 10 Mil Anos Atrás, lançado em 1976. Gente, desculpem para os fãs do Raul Seixas, mas ele tem a voz horrorosa. As músicas são lindas, maravilhosas, elas dão assim, passam uma mensagem realmente que é difícil, até para quem não tem uma certa espiritualidade, entender. Mas a voz dele é muito feia, né? Isso é uma opinião minha, tá? Bom, vamos ouvir a música dele, então, essa música Quando Você Crescer, que é muito gostosa, inclusive, ver o clipe. O que é que você quer ser quando você crescer? Alguma coisa importante, um cara muito brilhante. Quando você crescer, não adianta perguntas, não valem nada.
continuando as matérias de hoje, as comemorações do dia 31 de maio. Hoje é dia de Corpus Christi. Eu fui pesquisar, mas só tem coisas assim da Igreja Católica, né? Colocando que a missa, não sei das quantas, parará. Então eu fui numa outra fonte, que é de uma fonte de uma filosofia, né? Que chama-se a filosofia gnóstica. Então eu liguei lá no Paraná, que é onde fica a sede da Abra Gnose, que é a Associação Brasileira de Gnoses. E quem me atendeu enviou o texto abaixo para eu ler, que foi o Karl Bohm, membro da Abra Gnose, na verdade ele é diretor de lá, tá? Então ele escreveu essa matéria para uma revista algum tempo atrás, porque ele falou, Débora, eu não sei se eu não tenho nada no site, né, que eu procurei no site e não achei, mas ele me mandou uma matéria que ele fez para a revista de alguma revista deles, tá? Então vamos lá. Corpus Christi é uma festa cristã realizada 60 dias depois da Páscoa. Eu nunca fiquei sabendo disso, nunca fiz contas. Sempre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, o qual, por sua vez, acontece no domingo seguinte ao de Pentecostes. Ou seja, domingo passado foi Pentecostes, né? Dia de Pentecostes. A celebração do corpo e sangue de Cristo começou no século XIII, mais precisamente em 1243, em Liege, na Bélgica, quando a freira Juliana de Cornion teve algumas visões nas quais o próprio Jesus Cristo sinalizava não haver nenhuma festa para honrar o sacramento da Santa Unção. Porém, o decreto da festa de Corpus Christi foi feito por Urbano IV em 1269 e teve pouca repercussão devido à sua morte logo a seguir. Mas o culto se propagou por algumas igrejas, como da Diocese da Colônia, na Alemanha, onde o Corpus Christi é celebrada desde antes de 1270. Só que a Gnosis também é cristã, tá? Então, a figura, né, a realização da Eucaristia fica a mesma, tá? A tradicional procissão do Corpus Christi também surgiu em Colônia e fundiu-se primeiro na Alemanha, depois na França e na Itália. Em Roma é realizada desde 1350. E muitas cidades portuguesas e brasileiras é costume ornamentar as ruas por onde passa a procissão com tapetes colorido vivo e desenhos de inspiração religiosa, principalmente sobre a Eucaristia. A Eucaristia é um dos sacramentos da tradição cristã e foi instituída na última ceia, quando Jesus disse, segundo a tradição gnóstica cristã, quem come do meu corpo e bebe do meu sangue vive em mim e eu vivo nele. Quem come de meu corpo e bebe do meu sangue terá vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Bom, isso eu também não vou comentar, tá? Sobre aquilo que eu penso que eu estudo. Para Santo Agostinho, a Eucaristia, palavra grega que significa reconhecimento ou ação de graças, é um memorial de imenso benefício para os fiéis, deixando nas formas visíveis do pão e do vinho. Porque a Eucaristia foi celebrada na Quinta-feira Santa e Corpus Christi também sempre é celebrado numa quinta-feira. No Brasil, Corpus Christi é feriado nacional desde 1961. Neste dia são celebradas missas festivas e as ruas são enfeitadas para a passagem do ostensório contendo a sagrada hóstia, o qual é acompanhado a procissão dos fiéis, geralmente tendo em frente o bispo e o pároco local. Aí já entra na parte da Igreja Católica, né? Interessante registrar que a palavra hóstia quer dizer vítima em latim. Entre os hebreus era uma alusão ao Cordeiro Inocente, sem culpas para expiar. Na tradição cristã, a hóstia é o símbolo do corpo de Cristo, mas para os gnósticos, mediante os mistérios da transubstanciação, o pão e o vinho da última ceia se transformam no próprio corpo e sangue de Cristo vivo,
pois para os gnósticos o Cristo não é vítima, nem morre, nem é vítima, mas sim é o Redentor vivo que ilumina nossas máculas, que são nossos pecados, e nos livra da terra do opositor. Então, pensem nisso, pesquisem mais, quem se interessar mais por esse assunto, né, sobre o Corpus Christi, que é o corpo de Cristo, e então pesquisem mais para vocês saberem, tá? Porque também não dá para fazer um programa somente sobre o corpo de Cristo, tá ok? Para comemorar no nosso momento musical, nós vamos ouvir a música Gratias Agimus Tibi, de Vivaldi. Ela diz assim: nós te rendemos graça por sua imensa glória. Então é linda, tem 1 minuto e pouco, vale a pena ouvir inteiro. Eu também não sei se tem na internet, porque essas músicas que estão aqui, elas pertencem aos meus arquivos, tá? Dia Mundial das Comunicações Sociais. Nós falamos tanto do Dia Mundial da Comunicação, né? O ano passado também, num dos programas, eu falei de comunicação, agora nós vamos falar de comunicação social. Então, a data é ampla e seu significado mais ainda. A comunicação social é estudo de causas, funcionamento e consequências da relação entre a sociedade e os meios de comunicação de massa, como rádio, revista, jornal, televisão, teatro, cinema, propaganda e internet. Engloba os processos de informar, persuadir e entreter as pessoas e encontra-se presentes em praticamente todos os aspectos do mundo contemporâneo, evoluindo aceleradamente, registra e divulga a história e influencia a rotina diária, as relações pessoais e de trabalho. A comunicação começou a emergir como um campo acadêmico distinto em meados do século XX. Marshall McLuhan, Theodor Adorno e Paul Lazarsfeld foram alguns dos pioneiros da área. No Brasil, a comunicação social é representada pelos comunicólogos, que são os profissionais de jornalismo, publicidade, propaganda, rádio, TV, relações públicas. Agora, o que é a comunicação social? Ela é o estudo das causas, funcionamento e consequências da relação entre a sociedade e os meios de comunicação de massa, também chamados mass media ou simplesmente mídia ou mídia. Como o rádio, revista, jornal, televisão, teatro, cinema, propaganda e internet. Já os fenômenos tecnológicos relacionados à transmissão e à recepção das mensagens pelos meios de comunicação de massa são um domínio de conhecimento distinto da comunicação social. O jornalismo tem uma história marcada por muitas batalhas em busca do jornalismo ético, sério, compromissado com a verdade e que tem o maior ideal levar a informação, o conhecimento, o senso crítico ao seu povo, cujo isto não é verdade real, né? Infelizmente, a mídia não leva
a realidade para a população, que seria a sua obrigação, tá? Da outra vez eu também falei, que eu acho que foi quando nós tivemos a entrevista com o Vicente, nós estávamos falando da comunicação, que só leva o que interessa para os interessados que a notícia X chegue à população. Então, sei lá, eu acho que nem merece eu continuar com essa matéria, fuçem aí onde vocês possam, porque até me dá revolta, né, com relação a isso. Coloca na televisão, na rádio ou em qualquer meio de comunicação aquilo que é importante para que nós sejamos beneficiados, para que a população queira ouvir. Então esta não é a verdade. A verdade ela tem que ser dita. Então busquem a verdade em diversos meios de comunicação, porque tem alguns meios de comunicação que são sérios, tá, ok? Até da outra vez nós colocamos uma música de Jean-Michel Jarre, né, que tem muito a ver com a comunicação, mas dessa vez não vou colocar música nenhuma. Então eu tirei essa matéria, a fonte dela foi a Universidade Gama Filho, tá? Bom, dia do comissário de bordo também. A data tem o objetivo de homenagear os comissários de bordo, também conhecidos como aeromoças e aeromoços, né? Todo mundo só conhece aeromoças, né? O comissário de bordo. Responsáveis para tornar as viagens de avião mais agradáveis e confortáveis para todos os passageiros. São profissionais altamente treinados para atender a todas as necessidades de situação que possam ocorrer durante os voos, sempre com muita elegância e responsabilidade. De acordo com a história, a profissão de comissário de bordo ou aeromoça teria surgido em 1930, graças a uma figura, Ellen Church, uma enfermeira que era apaixonada por aviação e que sugeriu à companhia Boeing Air Transport que incluíssem sempre uma enfermeira durante os voos para acalmar os passageiros. Eu já tive uma aluna na década de 1980 que ela estava fazendo curso para aeromoça, né? Era o sonho dela. Eu espero que, eu não lembro o nome, mas eu espero que ela tenha conseguido. Eu acho que ela conseguiu, né? Então, assim, realmente o treinamento, pelo menos naquela época, era assim, muito bem treinada, tá? Muito bem treinados. Eles treinam assim tudo que já é todas as situações que podem acontecer num avião, né? Eles são treinados para isso. Então é um curso muito bom, são pessoas de extrema responsabilidade, tá? Bom, se bem que a responsabilidade não está na função ou na profissão, né? Está na pessoa. A origem do Dia Internacional do Comissário de Bordo é uma homenagem à criação do International Flying Attendants Association, criada em 31 de maio de 1973. A nova associação foi fundada no último dia do Congresso dos Comissários de Voo, que chama-se CONCOV, tá? E, no entanto, o Dia do Comissário de Bordo só seria oficializada em 1986. Ela fez o curso antes de 1986. Ela foi na década de 1990 que essa minha aluna fez o curso de aeromoça, tá? Então, quem estiver interessado em ser aeromoça, por favor, procure, porque vale a pena, né? Você viaja pra caramba, tal. Bom, continuando, hoje também é dia do Espírito Santo, também conhecido como Dia do Divino Espírito Santo, uma comemoração religiosa, não interessa se é católica, se é evangélica, né? O Divino Espírito Santo está em todas as religiões. E essa data é um culto que diz-se católico, mas na verdade é um culto cristão dedicado ao Espírito Santo de Deus. De acordo com a tradição cristã, esta data é celebrada 50 dias após a Páscoa. Segundo narra o Novo Testamento da Bíblia, foi nesse dia que o Espírito Santo desceu do céu sob a forma de línguas de fogo para os apóstolos de Cristo. Mas isso daí existe uma outra história mais sábia, tal, então vamos procurar uma outra história mais sábia, tá?
Puxa, não toquei mais nenhuma música, né? Eu tô aqui falando com o Lúcio, tá? O Lúcio que grava aqui. E não toquei mais nenhuma música, eu fiquei falando, mas esse programa tá curto. Nós estávamos falando sobre política, né? Explicando sobre as funções dos políticos, né? Dos cargos políticos no Brasil, e nós falamos a última vez do deputado estadual e o deputado federal. Hoje nós vamos falar dos ministros. Esta matéria não está tão completa dos ministros, porque como tem eleição esse ano, eu pretendo fazer uma matéria, trazer alguém para falar com vocês e até responder as perguntas realmente sobre tudo isso, política, e apesar do meu programa ser um meio de comunicação, eu procuro falar a verdade, tá? Então, eu acho que é importante demais nós passarmos o que os políticos fazem para a população, tá? Uma outra coisa, eu estava vendo lá na Assembleia, lá em Brasília, digníssimo senhor fulano de tal, excelentíssimo senhor presidente, não sei o que lá, o cara é o Zé Mané do bar. Não precisa chamar de excelentíssimo senhor. O cara, nós estávamos até conversando sobre isso, o cara é o cara que tomava a pinga, a cerveja lá com você, né, durante a vida inteira, 15 anos. Aí chega lá, você chama de excelentíssimo. Excelentíssimos somos nós que pagamos os impostos para pagar o salário deles. Né? Então isso eu fico assim revoltada. Para que chamar de ele excelentíssimo? Chama pelo nome, o Zé do boteco aí que a gente bebia junto, né? E também fazer apologia a eles, né? Deixá-los lá em cima. Nossa, o cara é deputado, o cara é ministro. Eles estão trabalhando para nós, eles é que tem que falar, esse é o povo do qual me elegeu, esse é o povo que paga o meu salário, esse é o povo que paga os impostos para que eu tenha todas essas mordomias que não deveriam ter. Eles têm que trabalhar para nós, isso eu falo. Eu sempre repito, os políticos trabalham para a população, não sejam idiotas. Tá? Vejam bem o significado da palavra idiota, tá? Não vem achar que eu estou xingando vocês. Idiota, existe um significado. Então não sejam idiotas e vão procurar saber quem são realmente as pessoas que deveriam estar dirigindo um país para que a população estivesse bem. E não com toda essa vergonha, um país riquíssimo em todas as coisas. Nós somos ricos em água, nós somos ricos em minerais, nós somos ricos em alimentos, nós somos ricos em tudo, em absolutamente tudo. Tudo que se planta aqui cresce, né? Então esse Brasil é rico. O que precisa é acabar com toda essa sem-vergonhice que há dentro da administração do Brasil, né? Então, povo, não vamos reeleger esses políticos, não vamos trocar a nossa vida, a nossa dignidade, a vida dos nossos filhos, netos, bisnetos, a vida do futuro da população, não vamos trocar por uma camiseta, ou por uma cesta básica todo mês, ou por um salário, desemprego, ou por qualquer outra coisa assim. Pensem na dignidade, pensem naquilo que vocês podem receber melhor, pensa no seu semelhante, porque você pode receber, mas tem gente que não recebe, né? Então vamos pensar politicamente e percebam novamente, vão procurar a palavra político e a palavra idiota, procurem num dicionário verdadeiro, tá? Que vocês vão saber o que é. Então vocês procurem e me mandem uma mensagem
ou através do YouTube, ou através do Facebook, ou mesmo através do meu e-mail, que é deborahistorica@gmail.com, ok? Então vamos lá. Ministro, membro do governo nacional, ocasionalmente subnacional, que com importantes funções executivas. Importantes funções executivas para melhorar a vida da população. A maioria dos ministros é responsável pela gestão de uma área temática governativa, o que implica normalmente a direção de uma das grandes repartições governamentais, geralmente designada ministérios ou departamentos. O Ministério da Justiça, por exemplo, né? Não tem justiça, não existe justiça aqui no Brasil, né? O que vocês veem. Tá? Então, não existe justiça. Vai lá, é tudo se dá um jeitinho. É tudo concominado, né? Você faz esse favor para mim, me liberta daquilo, que eu te faço aquele outro favor. Vocês acham que eles são inimigos porque eles estão brigando lá no plenário? Nada, frequentam a mesma festa, né? Ah, com falsidade? É, mas frequentam a mesma festa com vinhos caros, com coisas caras, sobre com o nosso dinheiro. Precisa acabar com isso, tá? No entanto, ocasionalmente, isso não acontece, como é no caso dos ministros sem pasta. Geralmente, os ministros são membros de um gabinete ou conselho de ministro, respondendo conforme o sistema político perante o chefe de Estado, o chefe de governo ou parlamento. Então, mais para frente, nós vamos explicar melhor o que faz um ministro, quais são os ministérios que existem e o que cada ministério toma conta, tá? Bom, o que eu desejo? Eu sou muito a favor nunca fui a favor de greve, tá? Isso eu tô falando uma coisa pessoal minha, porque também o programa é meu, né? Né, Lúcio? O programa é meu, eu faço o que eu quero. Eu falo o que eu quero. Então, eu nunca fui a favor de greve na empresa, eu sempre fui a favor das pessoas cumprirem com o contrato e cumprirem com aquilo que é bom, tanto para a empresa como para o empregado. Eu nunca torci para a empresa e nunca torci só para o empregado, as coisas têm que ser justas, tá? Mas as pessoas têm que colaborar. Na segunda-feira eu peguei um táxi, que eu fui resolver uma situação, e peguei um táxi, achei até que não tivesse, e aí o taxista estava me falando que ele pagou R$5 a gasolina. Aí eu falei assim, mas assim você não está colaborando com a situação, né? Todos têm que colaborar. Ah, mas pelo menos eu estou trabalhando, porque com 2 corridas que eu faço, eu compenso, ou com uma corrida que ele fez longe, ele compensou o valor que ele pagou. Olha, eu nem discuti mais. Olha o egoísmo. Ele está pensando nele, nas coisas dele. Aí você pega, vai comprar lá nós estávamos discutindo isso agora, aí você pega, vai lá comprar um brócoli, né, que até o Lúcio estava falando agora, que custava R$4, assim, o brócoli que eu compro deve ser R$5,80, alguma coisa assim, um preço que lá para o local é normal, tá? Aí você vai e paga R$15. Gente, não pague, fique sem o brócoli, come outra coisa. A alface, você paga, eu pago R$4,50 num pacote de alface, tá? Não sei se é caro, tá? Eu pago e pronto, acabou, né? Porque eu compro no lugar, já vem lavado, patati, patatá, blá, blá. Agora, se esse pacote de alface custar 8, eu não vou comprar, eu vou ficar sem alface. O tomate, eu fui comprar tomate essa semana, e o tomate parece que estava 6 e pouco quilo do tomate. Só que eu não lembrei do preço, porque assim, eu viro as costas e esqueço do preço. Eu só memorizei por causa dessa situação aqui. Então quem vê preço assim é minha filha. Não, estava tanto, né? Esse daqui compensa mais, esse tem mais quantos, eu já vou pegando e vou comprando.
Então, estava quase R$ 7. Aí eu lembro que em 2014 ou 2015, nós não comprávamos tomate porque estava R$ 7 o quilo, né? E agora as pessoas estão pagando o mesmo preço que antes era, as pessoas estavam reclamando, né? Eu pago, por exemplo, num quilo de arroz, eu não sei quanto custa um quilo de arroz comum. Eu pago num quilo de arroz que é arroz integral, com arroz vermelho e tal. Eu pago acho que 11 e pouco o quilo, tá? Mas esse é o preço que eu pago toda vez que eu compro. Se esse arroz estiver 15, eu não vou comprar, eu vou ver outra opção. Principalmente por causa de agora, está caro porque não tinha coisa para trazer. Então eu peguei do estoque, para eu ganhar mais, eu pus 15, eu não vou pagar, eu não vou comprar. Então nós, a população, nós temos que colaborar com o nosso próximo, com o nosso vizinho. Eu fico indignada com essas coisas, sabe? Que as pessoas não colaboram e não colaboram consigo mesma. Vocês não colaboram com vocês, porque a partir do momento em que você não participa de um ato que está sendo bom para o nosso governo, para a nossa população, você não está, só vai querer ganhar quando aquilo abaixar para você. Então você só pensa em você, tá bom? Não sei nada assim dessa greve, cada um fala uma coisa, né? Umas pessoas falam uma coisa, outras pessoas falam outra, eu não sei, eu não estou lá para ver, tá? A única coisa que eu estou falando é que quando acontecer alguma coisa e o preço dos produtos aumentarem por causa dessas situações, não paguem, não compre, fica sem ovo, fica sem carne, existem outras coisas para a gente comer. Existem outras opções, mas não fica, pelo menos eu tô com carne, pelo menos eu tenho minha batata, tá? Então, vamos lá, vamos embora agora, encerrando o programa, com as 2 músicas em sequência do Cortioli, que é da coleção Tudo Azul e foram feitas de improviso, inspiradas no mar. Ele que mandou isso para mim, tá bom? Então, uma música chama-se Mar Infinito e a outra música chama Nossos Amigos Golfinhos, que são muito fofos, né? Chamados de cachorros do mar, porque eles também são fofinhos, tá bom? Então, gente, um beijo, até a semana que vem com mais novidades, vou melhorar o meu programa, eu estou recebendo umas críticas muito bacanas, num bom sentido, tá? Estou recebendo elogios também de pessoas que entendem, obrigada Regina, um beijo para você, e é isso, a gente vai cada vez melhorando mais aqui o nosso programa, tá bom? Então, um bom final de semana para vocês. Boa sexta, bom sábado, bom domingo e bom início de semana também, tá ok?